Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antífona do invitatório, Salmo 94. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgustou-me aquela raça, e eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje celebramos Santa Catarina de Sena. Vamos celebrar a memória. Santa Catarina de Sena, Virgem e Doutora da Igreja, memória. Nasceu em Sena, Itália, em 1347. Ainda adolescente, movida pelo desejo de perfeição, entrou na Ordem Terceira de São Domingos. Cheia de amor por Deus e pelo próximo, trabalhou incansavelmente pela paz e concórdia entre as cidades. Defendeu com ardor os direitos e a liberdade do Romano Pontífice e promoveu a renovação da vida religiosa. Escreveu importantes obras de espiritualidade, cheias de boa doutrina e de inspiração celeste. Morreu em 1380. O nosso hino do ofício das laudes. Louvamos-te, ó Catarina, com mais intenso louvor, pois toda a Igreja ilumina a tua glória e fulgor. A mais sublime virtude teus santos passos conduz. Tua alma tão despojada segue o caminho da cruz. Tu és estrela do mundo, arauto vivo da paz. Tua presença tão simples, toda a discórdia desfaz. Com as mais candentes palavras, exiges paz e união.
pois fala o Espírito Santo que habita em teu coração. As tuas preces pedimos, ó Santa Virgem de Deus, dá que busquemos na terra chegar ao reino dos céus. Ao Pai e ao Espírito Santo, honra, louvor e poder, também ao Filho que homem quis de uma virgem nascer. A nossa salmodia da segunda semana do tempo da Páscoa. Nosso primeiro salmo. Salmo 42. Saudades do templo. Eu vim ao mundo como luz. A antífona do nosso salmo. Aproximemo-nos do monte de Sião e da cidade do Deus vivo. Aleluia. Fazei justiça, meu Deus, e defendei-me contra a gente impiedosa, do homem perverso e mentiroso, libertai-me, ó Senhor. Sois vós o meu Deus e meu refúgio, por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo? Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Por que te entristece minha alma, a gemer no meu peito? Espere em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aproximemo-nos do monte de Sião e da cidade do Deus vivo. Aleluia. Cântico, Isaías 38, 10, 14, 17 e 20. Antífona. Vós livrastes, ó Senhor, minha vida do sepulcro. Aleluia. Eu dizia necessário que eu me vá, no apogeu de minha vida e de meus dias, para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Eu dizia, não verei o Senhor Deus, sobre a terra dos viventes nunca mais verei um homem neste mundo. Minha morada foi à força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Vou me acabando de manhã até a tarde, passo a noite a gemer até a aurora.
como um leão que me tritura os ossos todos, assim eu vou me consumindo dia e noite. O meu grito é semelhante ao da andorinha, o meu gemido se parece ao da rolinha. Os meus olhos já se cansam de elevar-se, de pedir-vos socorrei-me, Senhor Deus. Mas vós livrastes minha vida do sepulcro, e lançastes para trás os meus pecados. Pois a mansão triste dos mortos não vos louva, nem a morte poderá agradecer-vos. Para quem desce a sepultura é terminada, a esperança em vosso amor sempre fiel. Só os vivos é quem vos pode agradecer-vos, como hoje eu vos louvo agradecido. O Pai é de contar para seus filhos vossa verdade e vosso amor sempre fiel. Senhor, salvai-me, vinde logo em meu auxílio, e a vida inteira cantaremos nossos salmos, agradecendo ao Senhor em sua casa, agradecendo ao Senhor em sua casa. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Vós livrastes, ó Senhor, minha vida do sepulcro. Aleluia. Salmo 64, solene ação de graças. Sião significa cidade celeste. Antífona. Visitais a nossa terra e transborda de fartura. Aleluia. Ó Senhor, convém cantar vosso louvor, como um hino em Sião, e cumprir os nossos votos e promessas, pois ouvis a oração. Toda a carne há de voltar para o Senhor, por causa dos pecados, e por mais que nossas culpas nos oprimam, perdoai as nossas faltas. É feliz quem escolheis e convidais para morar em vossos átrios. Saciamo-nos dos bens de vossa casa e de vosso templo santo. Vossa bondade nos responde com prodígios, nosso Deus e Salvador. Sois a esperança dos confins de toda a terra e dos mares mais distantes. As montanhas sustentai com vossa força, estais vestido de poder. Acalmais o mar bravio e as ondas fortes, e o tumulto das nações. Os habitantes mais longínquos se admiram com as vossas maravilhas. Os extremos do nascente e do poente inundais de alegria. Visitais a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura. Rios de Deus, que vêm do céu, derramam águas, e preparais o nosso trigo. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e a plainais. Os seus sucos com a chuva amoleceis, e abençoai as sementeiras. O ano todo coroais com vossos dons. Os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto. As colinas se enfeitam de alegria, e os campos de rebanho. Nossos vales se revestem de trigais. Tudo canta de alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
visitais a nossa terra e transborda de fartura. Aleluia. Como o ofício é de memória, nós podemos fazer a leitura da segunda semana do tempo pascal, a leitura breve, tirada em Atos 13, versículo de 30 e 33. Quando é festa ou solenidade, temos a leitura própria do santo. Leitura breve. Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam, desde a Galileia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso nós vos anunciamos este Evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, Ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Responsório breve. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia. Foi suspenso por nós numa cruz. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia. Cântico evangélico da memória de Santa Catarina. Ó Santa Virgem Catarina, não cessava de rezar, que a paz voltasse novamente à Igreja do Senhor. Aleluia. Cântico evangélico Benedictus, tirado de Lucas, capítulo 1, de 68 a 79. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quanto nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profetas do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Santa Virgem Catarina não cessava de rezar, que a paz voltasse novamente à Igreja do Senhor. Aleluia. Nesta
terça-feira que se inicia, elevemos ao Pai as nossas preces, para que, por intercessão de Santa Catarina de Sena, Ele possa atender a cada pedido, a cada necessidade nossa. Demos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro sem mancha, que tira o pecado do mundo, e rezemos confiantes. Senhor, fonte da vida, dai-nos a vossa salvação. Deus, fonte da vida, lembrai-vos da morte e ressurreição do Cordeiro imolado na cruz, e ouvi as súplicas que ele vos dirige continuamente em nosso favor. Senhor, fonte da vida, dai-nos a vossa salvação. Purificai-nos, Senhor, de todo fermento de malícia e perversidade, para vivermos a Páscoa de Cristo com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Senhor, fonte da vida, dai-nos a vossa salvação. Ajudai-nos a vencer neste dia o pecado da discórdia e da inveja, e tornai-nos mais atentos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Senhor, fonte da vida, dai-nos a vossa salvação. Dai à nossa vida um autêntico espírito evangélico, para andarmos hoje e sempre pelo caminho dos vossos mandamentos. Senhor, fonte da vida, dai-nos a vossa salvação. Neste momento, convido-te a fazer o seu momento de louvor, de oração, confiando na misericórdia do Senhor. Rezemos também pelos nossos cardeais que se encontram em oração, pedindo a Deus, pelo nosso novo Papa, pedindo também por intercessão de todos os papas que passaram para esta escolha, para que os cardeais possam estar sempre abertos ao Divino Espírito Santo. Rezemos nesta manhã a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que inflamasses de amor Santa Catarina de Sena na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da Igreja, concedei-nos por sua intercessão participar do mistério de Cristo e exultar em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a leitura da liturgia diária desta manhã de terça-feira. Nossa primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como própria as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois,
era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O nosso salmo responsorial: Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Nosso Santo Evangelho do dia, nesta manhã, para que você possa ir trabalhar iluminado pela palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto? O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos vistos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Não acreditais quando vos falo das coisas da terra. Como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acho interessante, né? Quando Jesus fala, né? Como, se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Jesus fala de modo simples, Jesus fala de modo que possamos compreender. Eu lembro muito aquela passagem do leproso, quando ele pede para ser curado, né, pelo profeta Eliseu, e o profeta fala: vai te banhar. Aí ele fica com raiva, ele fala: puxa vida, mas tem tantos rios de onde eu venho. E aí o servo do leproso fala, né, que ele era um homem muito rico. Se ele tivesse pedido para você fazer qualquer tipo de loucura, o senhor não teria feito? Agora que ele está te mandando fazer algo tão simples, por que não fazer, né? E aí a pessoa que estava com lepra, né, Naamã, ele vai e se banha no rio e fica curado. Às vezes procuramos coisas esplendorosas, coisas, né, extraordinárias, e não percebemos esse Deus da simplicidade, esse Deus do Pai Nosso, esse Deus do cotidiano, esse Deus do dia a dia, que nos faz levantar essa manhã para juntos estarmos em oração. Aqui a nossa reflexão da intimidade divina.
continuando essa reflexão de ontem sobre a oração, o Pai Nosso. Jesus no Pai Nosso. Jesus nos dá no Pai Nosso o esquema essencial da oração cristã. Primeiramente, o conceito da paternidade de Deus. Deus é o Pai, que nos faz participantes de sua vida divina. Aproximarmos-nos de nós estabelece morada em quem o ama. Se alguém me ama, meu Pai o amará. E viremos a ele, e nele faremos morada. Ao mesmo tempo, é Deus o Altíssimo que está nos céus, infinitamente superior a toda criatura, a qual devemos o obséquio de adoração, do louvor, da submissão. A primeira parte do Pai Nosso afirma justamente os direitos da soberania de Deus, de sua transcendência, os quais não negam absolutamente sua paternidade. A oração autêntica não põe Deus a serviço do homem, mas o homem a serviço de Deus. E servi-lo é santificar seu nome, esforçar-se pela difusão de seu reino, pelo cumprimento da sua vontade. Então, na oração autêntica, não é Deus que se põe ao nosso serviço, mas nós que nos colocamos ao serviço de Deus. Nós nos colocamos em oração para justamente buscar essa força de sermos cada vez mais discípulos e apóstolos de Jesus. Eis os grandes valores para os quais orienta Jesus em seu primeiro lugar. A oração dos cristãos. Ele, o perfeito adorador do Pai, quer nos assumir em sua atitude de adoração, louvor, dedicação à causa do Pai. Mas Jesus igualmente ensina que a oração é também humilde e confiante recurso a Deus em todas as necessidades da vida terrena, desde as mais materiais, como o pão cotidiano, até as mais espirituais, como o perdão dos pecados, a força para vencer as tentações, a libertação do mal. Assim como o filho em todas as necessidades recorre confiante ao Pai terreno, assim dirige-se o cristão cheio de confiança filial ao Pai celeste. É oração completa, é oração por excelência, é oração na qual nós nos colocamos em perfeita intimidade com Deus, e Deus vê as nossas necessidades. Por isso, a exigência de orarmos cada vez mais. É o Pai Nosso o compêndio de toda oração cristã, desde a simples oração vocal da criança, até a solene oração litúrgica da igreja, desde a oração interior, coloque o íntimo com Deus, até a oração comunitária, em que se unem os fiéis para louvar o Pai comum. Ao recitar o Pai Nosso, deveria o coração ficar tão comovido que experimentasse ao menos um pouco do que sentia Santa Teresa do Menino Jesus, que derramava lágrimas ao chamar Deus com um doce nome de Pai, e isso lhe bastava para entrar em contemplação. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Assim censurava Jesus os fariseus que haviam reduzido o culto divino a puro formalismo exterior sem alma. Aos discípulos ensinava a rezar em espírito e verdade, ou seja, ensinava aquela oração que antes de ser expressão verbal é a elevação da mente e do coração a Deus, é a expressão do desejo e do amor interior. Para mim, dizia Santa Teresa do Menino Jesus, é a oração um ímpeto do coração, um simples olhar lançado para o céu, um grito de gratidão e de amor, na aprovação como na alegria. Sem este alento profundo, perde a oração o verdadeiro sentido e se torna simples excitação mecânica que não honra e não une a Deus. Ensina-nos Santa Teresa de Jesus a acompanhar a oração vocal com a mental e assim explica seu pensamento. Se rezando vocalmente, estou deveras persuadida de falar com Deus e presto mais atenção
a Ele que as palavras que pronuncio, minha oração vocal se une à mental, ou seja, o colóquio interior do coração e da mente sustenta e vivifica o colóquio exterior dos lábios. Por isso insiste a santa. É justo que, devendo falar com Deus, considereis quem é aquele com quem falais e quem sois vós, ao menos para poderdes falar como convém. Esse empenho concorre para tornar a oração mais viva e vivificante, verdadeiro diálogo com Deus, que se prolonga na comunhão com Ele e a alimenta. Jesus mesmo, antes de ensinar o Pai Nosso, indicou com que disposições interiores cumpre aplicar-se a simples oração vocal. Quando rezardes, entra em teu quarto e fecha a porta. Evidentemente, estas palavras não devem ser entendidas só em sentido material, mas também espiritualmente. Recolhimento, aplicação interior, porque só assim podemos encontrar Deus e oferecer-lhes oração que lhe agrade. Meu Deus, como sois bons, vós que permitis chamar-vos de Pai Nosso. Quem sou eu para que meu Criador, meu Rei, meu Senhor Supremo me permita chamá-lo Pai Nosso? E não somente me permita, mas me ordene. Deus meu, como sois bom, como devo recordar-me, em todos os momentos da minha vida, desta ordem tão suave. Que reconhecimento, que alegria, que amor, mas sobretudo que confiança deve inspirar-me. Pois que sois meu Pai, ó meu Deus, como eu devo esperar sempre em vós. Pois que sois tão bom para comigo, como devo ser bom para com os outros. Pois que quereis ser Pai meu e de todos os homens, como devo ter para com qualquer pessoa, por pior que seja, ternura fraterna. Pai nosso, ensinai-me a ter incessantemente este nome nos lábios, junto com o de Jesus, nele e graças a ele, pois pronunciá-lo é minha maior alegria e felicidade. Pai nosso, possa eu viver e morrer, dizendo, Pai nosso, e com o meu reconhecimento, meu amor, minha obediência, ser deveras vosso filho fiel, filho grato ao vosso coração. Da oração de Santa Teresa de Jesus, caminho 22. Nunca, ó meu Deus, permitais que se tenha por lícito que alguém vá entreter-se convosco e vos fale só com os lábios. Não por serdes vós tão bom, havemos nós de mostrar-vos irreverentes. Devemos, ao contrário, procurar conhecer vossa pureza e majestade, ao menos para ser reconhecida pela vossa bondade em suportar junto de vós uma pecadora tão repugnante como eu. Ó soberano Deus meu, poder infinito, bondade suprema, sabedoria eterna, sem princípio e sem fim, vós cujas obras não têm limites, cujas perfeições são incompreensíveis e infinitas, oceano sem fundo de maravilhas, beleza que em si compreende qualquer outra beleza, vós que sois a própria força. Ó, se neste momento grande, Deus, possuísse eu toda a sabedoria e eloquência dos mortais, para bem saber como é possível aqui na terra, e apregoar alguma das vossas múltiplas grandezas e perfeições que podemos considerar, para ter algum vislumbre de quem sois vós, nosso Senhor e nosso bem. E assim, refletindo junto com Santa Teresa, a grande necessidade de nos recolhermos, de entrar em oração, de ter a convicção de que Deus é nosso Pai. Deus é Pai. Assim como Jesus nos ensinou, Pai. Possamos rezar essa oração para iniciarmos bem este nosso dia. Deus é Pai. Viver, morrer, chamando Deus de Pai Nosso.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que nosso Senhor possa nos abençoar nesse dia de hoje, nos dando um bom dia. Bom dia a todos. Deus abençoe.